Boa tarde, queridos irmãos que nos assistem neste dia de hoje. Que Jesus esteja entre nós, nos iluminando, nos abençoando, nos dando força e coragem para vencermos as nossas dificuldades, mas nos trazendo também a alegria de viver. E é sobre a alegria de viver um capítulo da obra Compaixão, a Sementeira do Amor, que nós vamos comentar um pouquinho hoje. Então, este capítulo começa nos dizendo que o excelso semeador fomentou substâncias básicas para criar vasto jardim, se referindo ao nosso planeta Terra. Lavrou pacientemente a terra e, por fim, nela lançou os germes da vida, de diferentes espécies, desejando que, após o regar das chuvas da perseverança, crescessem todas expurgadas de outras lavras por se terem tornado espinhentas, estéreis e venenosas, ou seja, espíritos que falharam em outros locais do universo, aqui foram os primeiros a reencarnar, para o resgate dos seus débitos, para a cura das suas dores, das suas feridas, para encontrar a felicidade, a alegria, o conhecimento, para que assim começasse, então, o processo reeducativo daqueles que eram destinados a este planeta. Então, aquele que sempre foi, que é, que sempre será o verbo do amor absoluto, nos diz o benfeitor Calfiquiram, não planejou castigos para nenhum de nós. Ao contrário, ele planejou a regeneração de filhos que prevaricaram em outros confins, em outras terras, em outros planetas, em outras existências. Ele nos deu um planeta lindo, perfeito, repleto de vasta natureza, encantadora, para que aqui nós tivéssemos a oportunidade de nos regenerarmos com alegria, com felicidade, apesar de todas as dificuldades. Assim, meus irmãos, o nosso Pai, Deus, é então magnânimo. É uma representação perfeita da sabedoria, é um veículo ilimitado de luz e de compaixão para com todos nós. Para ele, todos nós, todos os seus filhos, somos objeto de atenção, e a todos nós, ele concede a redenção das nossas faltas. Mas isso também depende do nosso esforço. Ele nos dá a oportunidade de buscarmos a sublimação de todas as nossas arestas emocionais e alcançarmos a felicidade. Mas tudo depende da nossa vontade de nos melhorarmos. Então, para que os espíritos que reencarnam na Terra, para que nós, que aqui estamos reencarnados, tivéssemos todo o aparato necessário à superação das nossas dificuldades, Deus nos deu um planeta com luz irradiante, com os papéis do Sol, da Lua, das estrelas, tudo plenamente entendidos pela sua sabedoria, mas ainda não compreendido por nós. Não compreendido sequer em plenitude pelos mais sábios de todos os tempos, muito menos pelos atuais cientistas mais renomados da sociedade. Ainda não compreendemos plenamente o significado das leis que regem a natureza que nos rodeia. É claro que já evoluímos bastante, que já compreendemos um pouco mais do que alguns tempos atrás, mas ainda temos uma longa estrada. Então, meus irmãos, como motivo para nossa alegria, sim, motivo de alegria, de felicidade, o planeta nos oferece o céu azul, como terapêutica pacificadora para abrandar as nossas emoções. Quando a gente olha um céu azul, nós nos acalmamos. Quando nós saímos às ruas num dia de sol brilhante, nós nos reenergizamos, nós nos sentimos melhores. Então, nada disso está aqui por acaso. O céu é também repleto de nuvens que mais parecem algodão, nos diz o benfeitor, tudo para criar para nós uma psicosfera de relaxamento mental, de meditação acerca das decisões a tomar, para que nós
Meditemos também acerca da função da irrigação natural, que nós precisamos tanto dos benefícios que a água nos traz. E então observemos tudo isso e caminhemos não apenas voltados para o chão, mas que olhemos para o céu, que aproveitemos essa beleza para também acalmarmos um pouco as nossas dores, que são tão constantes na nossa vida. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos cansaço, todos nós passamos pelas provações da doença, seja mais leve ou mais grave, seja conosco ou com aqueles que amamos, mas todos nós passamos por esses processos. Precisamos, então, desse céu azul, do sol brilhante, que nos ajudam a readquirir a nossa força, a nossa coragem, a nossa energia. Ainda, o azul do céu, nos diz o benfeitor, se reflete na cor dos rios, dos oceanos, que são pujantes de vida, que pulsa na fauna e na flora. Quanta vida há nos rios e nos oceanos, né? Tornando, então, a água repleta de substâncias curativas, algumas que ainda nós não identificamos e menosprezamos, mas já sabemos um pouco a função da água para a cura das nossas dificuldades. Então, tanto a água doce que nós podemos beber, quanto o sal dos mares, que nos energizam, são indispensáveis à sobrevivência de todos os seres aqui neste planeta. Cuidemos, então, da purificação dessas águas, da limpeza, né? Da manutenção das nossas fontes de água. Temos ainda os minerais, que às vezes nós desvalorizamos por não compreendermos exatamente a sua função, mas o benfeitor nos diz que haverá um dia em que compreenderemos que tudo neste recanto, neste planeta, tem fluidos peculiares e indispensáveis para a harmonia do local onde nós estamos habitando. Então, até mesmo as pedras, os minerais são indispensáveis para o nosso equilíbrio natural. Nós precisamos de tudo que está aqui para a manutenção da crosta terrestre. E um dia perceberemos um pouco mais o significado energético de todas essas coisas que estão ao nosso redor. A nossa flora é rica, temos uma grande quantidade de medicamentos necessários à manutenção da vida, alguns que já descobrimos na nossa flora, outros que serão descobertos ainda, porque as espécimes são infinitas. A seiva das árvores, o néctar das flores multicoloridas, o infindável verde que perfuma os ambientes, que revitaliza, que acalma, que aconchega, que purifica. É tão bom sentarmos num jardim, é tão bom sentarmos debaixo das árvores, é tão bom caminharmos num parque, num gramado, nos acalentamos as nossas almas, nos acalmamos, restabelecemos as nossas forças, enquanto caminhamos, nós meditamos e sentimos aquela energia da natureza. Tudo isto nos dá a alegria de viver, meus irmãos. Quantas essências desconhecidas, perfumes ímpares que a natureza exala e que nós não conseguimos sequer imitar ainda. Então, é o grande modelo divino, vivo, abundante, esculpido na natureza que nos cerca. Inúmeras são as espécies de animais, desde o verme até os grandes mamíferos, todos caminhando ao nosso lado, na senda da evolução, nos servindo, na condição de companheiros afetuosos, incondicionais, embora sofram muitas vezes o desprezo, o maltrato e a incompreensão. Mas para aqueles que já perceberam a presença de um animal, seja de um animalzinho de estimação, de um animal maior que nós encontramos na natureza, nos traz energia boa, nos traz felicidade. E eles também interagem conosco e recarregam a nossa energia, o nosso ânimo. Então, eles também são filhos de Deus, fazem parte desta criação e estão aqui para nos acompanhar na caminhada da evolução. E nos diz o benfeitor que o próprio pó
proveniente das diversas espécies de humus, contém em si vida abundante, vida microscópica que nós não enxergamos e que permite a nossa sobrevivência, porque tudo no planeta está interconectado. Então, o pó, a terra, serve de base às moradas de todas as espécies, reaproveitando os dejetos da matéria morta, das quais surgirão novos nutrientes para a vida vegetal e animal. Tudo isto deveria ser motivo de alegria para nós, este encadeamento natural, espontâneo, maravilhoso e perfeito que Deus colocou na natureza que nos cerca. Então, em toda parte neste planeta há elementos medicinais para o corpo e para o nosso espírito, irradiando a vida, o carinho do Criador, de Deus nosso Pai, para com todos os habitantes do planeta, para com todos os seus filhos. Passei ainda pela superfície do planeta, a sinfonia dos ventos, ora suave, ora mais aguda, levando mensagens aos que são capazes de ouvir, nos diz o benfeitor, seja no contato direto com outras dimensões, seja na recordação inerente ao espírito, que é o contato com a natureza, ouvindo a sinfonia do vento, sentindo a brisa, tem as suas recordações e desenvolve um pouco mais a sua percepção, torna-se mais acentuada em relação àquilo que seus olhos físicos não conseguem ver. Quantas vezes, em contato com a natureza, nós aumentamos a nossa percepção extrafísica, sentimos a presença dos espíritos, sentimos a presença dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores, de amigos, de familiares que já partiram para a espiritualidade. E temos a certeza, naqueles momentos, de que eles estão ao nosso lado. E isso também é motivo de alegria para todos nós. Nos diz o benfeitor que toda essa descrição deste planeta, acaso vista de outra galáxia, seria suficiente para que um espírito que estivesse em sofrimento num lugar de trevas, por exemplo, pudesse observar a distância e desejar ardentemente reencarnar aqui, onde nós estamos reencarnados. Então vejam bem, nós somos privilegiados por estarmos reencarnados num planeta tão belo, tão farto de natureza. E devemos, então, ser gratos a Deus. E falando em felicidade, para nos sentirmos felizes, para termos alegria dentro de nós, é indispensável sentirmos a gratidão. A todos os seus filhos que falham, Deus proporciona a vigilância e o cuidado por seus melhores discípulos. Nós não estamos abandonados. Nós temos aqui muitos espíritos de luz cuidando de nós, principalmente Jesus, nosso modelo e guia. E eles estão aqui nos cuidando, tentando nos guiar para que nós tenhamos o menor sofrimento possível, para que encontremos mais rapidamente o caminho da felicidade. Então, é imprescindível, para ter alegria, para ter a felicidade dentro de nós, sentir gratidão por estar encarnado. Quem sente gratidão é alegre naturalmente, nos diz Calf, experimenta bem-estar ao desfrutar a nova oportunidade de reparação e progresso, por ter recebido o necessário para vencer os propósitos nesta nova experiência existencial. Então, todos os habitantes da Terra têm inúmeros motivos para fruir a alegria de viver, iniciando pelo planeta que foi colocado à nossa disposição. Sejamos gratos a Deus, a Jesus, aos caravaneiros de luz, a todos aqueles que nos proporcionaram a atual existência, nossos pais, nossos familiares, por mais imperfeitos que sejam, aqueles irmãos que nos desafiam e que nos levam para o caminho do equilíbrio, que nos provocam, às vezes, com a incompreensão, mas que nos fazem repensar a nossa caminhada. Então, não bastasse ainda esse perfeito panorama planetário, verificam-se as dádivas do Pai em tudo que faz parte do viver.
o ser renasce com a bênção do esquecimento. Adquire aos poucos a consciência de uma nova personalidade. Esquecemos todos os nossos erros para não sofrer, para não entrar em desespero. Temos a oportunidade de revestir uma nova personalidade, vivenciando um período de repleta magia lá na infância, com maior ternura, com propensão à afetividade nos coloridos dias da infância, em que mesmo num contexto de mínimas condições materiais, tudo é ensaiado no sonho, na fantasia, na alegoria das brincadeiras, no planejamento prévio para a futura vida adulta. Então, para o retorno à Terra, Deus nos concedeu a magnânima gestação dentro de um ventre materno. Um processo maravilhoso, que nós ainda não conseguimos imitar pelos nossos recursos da moderna ciência, a gestação dentro de um ventre. Geralmente ligados a uma alma com a qual nós temos apertados laços do passado, seja para o encontro de reajuste pelo perdão, seja para o fortalecimento de elos afetivos já existentes. Então, permanecemos ali naquele ventre, cerca de 9 meses, protegidos pelo calor de um corpo materno e, de preferência, recebendo, se for possível, pensamentos de receptividade e amor. Quando aquela que está nos gestando já aprendeu a amar, já evoluiu um pouco nesta caminhada. À medida que os nossos órgãos do corpo físico vão se definindo, vão tomando a forma adequada, a maquete corporal que foi criteriosamente planejada pelos cientistas do espaço para cada um de nós, dentro das possibilidades da nossa bagagem espiritual. Então, é um processo biológico, decorrente diretamente da lei de causa e efeito. Cada um recebe o corpo físico que lhe pode ser destinado, respeitando os registros perispirituais que nos moldam a cada um de nós, respeitando o tempo que esse corpo deverá nos servir de morada e os atributos de que necessitamos para enfrentar algumas provações propostas para o nosso aperfeiçoamento moral. Então, nós recebemos o corpo que necessitamos para as lições desta existência. A infância, então, nos foi dada por Deus como um período de trégua para as dores do passado, para esquecermos as imperfeições não superadas nas vidas pregressas. Por isso, aqueles que maculam a infância, nos diz o benfeitor, com a imposição de sofrimento, gravemente responderão diante da lei, porque estão ceifando, desde o início, uma nova oportunidade que foi concedida àquele espírito. Estes que maculam a infância, que fazem as crianças sofrer, que as desrespeitam, gravemente responderão por este erro, por esta falta de amor. Na fase infantil, o espírito tem a possibilidade de se alegrar com as pequenas coisas, rir de qualquer proeza, brincar com o mundo que o cerca, sem qualquer tipo de compromisso. Ele tem o direito de exercitar a felicidade, a alegria de viver, para reconquistar alguns corações endurecidos, para ensinar os adultos que a vida pode ser alegre, para transbordar ternura e afeto àqueles que estão ao seu redor. Então, meus irmãos, se 2 inimigos do passado lembrassem de tudo que já viveram anteriormente, com certeza não se aproximariam. Que dizer, então, da sua imperdoável animosidade, se muitas vezes, em decorrência das bênçãos da reencarnação, eles roçam os seus narizes entre risos e gargalhadas após calorosos abraços. Agora, um sendo avô, quem sabe o outro netinho? Vejam a magia da reencarnação. Quem sabe aquela criança que roça o narizinho ao seu avô agora, dando lindas gargalhadas, foi seu inimigo no passado, mas agora se reencontram desta forma tão terna para o reajuste. Então, reconheçamos que a infância
é presente de um Pai piedoso, paciente, compreensivo, do Supremo Educador de toda a humanidade. Ele nos reeduca pela reencarnação, e na reencarnação ele inseriu esse período infantil para que o espírito aprenda a ser feliz, leve a alegria desta fase para o resto da sua existência. Não ceifemos a alegria das nossas crianças. Deixemos que eles se fortaleçam na lembrança dos momentos de ternura, para que seja possível usufruir esses momentos de ternura para relembrarem nos momentos da vida adulta e assim se fortalecerem para as suas dificuldades. Então, as crianças são os miosótis do jardim da alegria, são as flores da nossa existência. E depois vem, então, as escolhas pessoais da juventude, em todos os seus aspectos, e vamos chegando à vida adulta. Mas em todas as fases, a alegria de viver deve nos acompanhar. E quando a alegria de viver nos acompanha desde a infância, lá na fase adulta é mais fácil de continuar a sentir essa alegria. De qualquer forma, meus irmãos, a alegria de viver está sempre ao nosso alcance, desde que nos esforcemos a procurá-la nos sentimentos verdadeiros, no trabalho humanitário, na doação incondicional, nas dádivas da criação, na valorização de todas as oportunidades que nós recebemos. E passadas todas as fases da magia, então do redescobrimento do mundo, das nossas próprias capacidades, nós chegamos à vida adulta e nos sentimos novamente guias de nós mesmos. E aí começam geralmente as maiores provações. É claro que alguns já têm provações desde a infância, principalmente pela falta de piedade e compaixão da humanidade, que ainda não aprendeu a dar o amor que todas as crianças merecem. Mas na vida adulta nós tomamos as rédeas do nosso destino e vamos buscar então a tal felicidade que nós tanto buscamos aqui na Terra. Todos nós possuímos livre-arbítrio, nos diz o benfeitor, mas nem todos estão aptos a fazer as melhores escolhas. Seja por falta de maturidade, seja por insegurança, seja por medo ou por ceder às tentações das ilusões. Então, nós temos que estar aptos a decidir, mas nem sempre seguindo as nossas decisões nós encontramos a satisfação desejada. Nem sempre, exercendo a nossa liberdade, nós nos tornamos felizes. Nos falta, por vezes, firmeza para dizer não àquilo que não nos convém, ou sequer conseguimos distinguir o que pode nos beneficiar ou prejudicar. Então, meus irmãos, os rumos da nossa vida corpórea são definidos nas situações cotidianas. E Deus, nosso excelso educador, nos deu todos os instrumentos materiais para a assimilação das lições. A vida aqui na Terra é, assim, uma experiência lúdica para o espírito, que se utiliza de vestimenta temporária, que encena os atos que o teatro vivencial vai lhe exigindo. Vamos vivenciando a atual personalidade e buscando a alegria de viver. Mas a verdadeira felicidade, meus irmãos, jamais é sentida individualmente. Ela se irradia em todas as relações, como exemplo, como aconchego para os sofredores. Temos que ser felizes vivendo em harmonia. Então, ser feliz também não significa não ter momentos de tristeza, mas sim ter a coragem para enfrentar as nossas dificuldades, confiança, resignação. A felicidade, nos diz ainda o benfeitor, não está na exuberância das ventanias mundanas, mas na paz das consciências esperançosas. Ainda ele nos diz que a felicidade de perdoar é sentida na leveza que experimentamos após expurgar as mágoas. Então é preciso perdoar para ter leveza de coração, e sem leveza de coração nós não somos felizes. E perdoar não significa conviver com o ofensor, não significa permitir que ele nos magoe novamente, significa lhe desejar
todo o bem que for possível, significa jamais lhe desejar o mal, significa romper o elo de mágoa, significa desejar o bem acima de tudo. Calfi nos diz, então, que quem é feliz carrega em si a paz, a paciência, a compreensão, a afetividade e, consequentemente, a compaixão. Todos nós estamos caminhando para este rumo, mas ainda não chegamos lá. Temos momentos de maior felicidade, temos momentos de maior paciência, de maior compreensão, de maior calmaria, temos momentos de desequilíbrio, de dor, de revolta. É preciso, então, buscar a felicidade constantemente dentro de nós e nos tornarmos cada vez melhores. Quanto mais bom se torna o homem, mais naturalmente ele vai se sentir vontade de perdoar o seu próximo, de sentir compaixão, de ajudar, e mais leve ele vai viver a sua existência. Então Deus é tão bom, meus irmãos, que ele nos deu o sentimento de felicidade para que nós nos beneficiemos com a sensação relaxadora que ela provoca. E, ao mesmo tempo, para que exalemos o doce perfume da satisfação interior, do aconchego, da vibração positiva das nossas palavras, levando os companheiros de jornada as flores já desabrochadas em nós. E todos nós já desabrochamos algumas flores, embora ainda tenhamos alguns espinhos. Então, por fim, meus irmãos, o homem feliz traz na voz o ensaio para o cântico dos anjos, pronunciando palavras de incentivo, de coragem, de entusiasmo. Seu olhar é profundo e identifica instantaneamente traços de revolta, buscando acalmar o próximo com as suas observações sutis e reparadoras. Suas mãos são instrumentos de trabalho no bem. Seus pés caminham firmes para o cumprimento das suas decisões. Seu toque é aveludado e tênue, transmitindo energias curadoras. Seu coração bate sempre na mesma marcha, com amorosidade sonora, tanto para com aqueles com os quais tem afinidade, quanto para com aqueles que os desafiam. Então, que nós caminhemos com este propósito de nos tornarmos um homem feliz, um homem bom, um homem de bem. Mas, acima de tudo, louvemos a cada momento a alegria que alivia as nossas almas, mas também, nos diz o benfeitor, a dor que recompõe. Então, louvemos também as nossas dificuldades, porque isso se chama aceitação, resignação, força, fé, coragem. Que Deus nos abasteça, então, de alegria de vivermos, de gratidão, de felicidade, de bondade na nossa alma, para irradiarmos luz em todos os lugares. Gratidão por esta oportunidade, que a luz, que a paz de Jesus, que o amor do nosso irmão maior se faça presente em cada um de nós, nos nossos lares e ao lado de todos aqueles que sofrem. Muita paz.